E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Paz do nosso Eterno e do nosso Salvador a todos vocês. Meus irmãos, hoje eu vou dar continuidade em cima da questão da lei do nosso Criador, da importância de seguir a lei do nosso Criador, e também da figura de apóstolo Paulo, e como ele foi muito mal interpretado com o tempo, infelizmente. Ele não tem culpa disso, mas sim as pessoas que acabaram distorcendo as suas cartas com o tempo. E hoje falarei aqui especificamente de uma questão que Paulo sempre abordava em suas cartas, que foi muito mal compreendido, que foi muito deturpado, que é acerca das obras da lei, que ele tanto combatia. Algumas pessoas, por ignorância, por não conhecerem a cultura hebraica, por não terem uma ótica hebraica, ao ler as Escrituras, pensam que Paulo, ao utilizar esses termos obras da lei, ou quem está debaixo do jugo da lei está debaixo de maldição, ele estaria contrariando e combatendo a Torá. Mas não é esse o caso. E é isso que eu vou expor aqui nesse vídeo de hoje. De fato, Paulo combatia, sim, uma lei muito comum na sua época, mas não era a lei do próprio Criador. Porque, do contrário, seria muito estranho em alguns textos Paulo combater a lei, em outros textos ele defender a lei. É como se ele fosse bipolar e vivesse se contradizendo, mas não é esse o caso. A partir de agora eu vou compartilhar aqui com os irmãos um estudo que eu encontrei recentemente que eu achei muito interessante, muito completo e bem embasado. Era algo que eu já tinha visto há algum tempo, acerca das obras da lei, mas não tinha visto um material em português tão completo como esse que eu vou disponibilizar para os irmãos. Vou citar aqui o material do site Emuná, a Fé dos Santos, onde nesse site é abordado com mais detalhes a descoberta em cima do termo obras da lei e como que isso é revelador e essencial para a gente compreender os escritos de Paulo. Então as perguntas que eu faço antes de começar a divulgar esse estudo é: o que significa o termo obras da lei que Paulo tanto utilizava em suas cartas? Será mesmo que esse termo se refere à Torá, a lei do Criador? Ou se refere a outra lei comum na época dele, que tanto ele quanto o Messias e todos os apóstolos do Messias sempre combatiam? Então, a partir de agora, nesse vídeo aqui, estarei divulgando o estudo da página Emuná, a Fé dos Santos. O estudo completo está no link da descrição do meu vídeo e também vou deixar esse link no primeiro comentário fixado do vídeo, para os irmãos que quiserem se aprofundar e compreender melhor todo esse estudo. E aqui abordarei apenas em partes esse estudo, que com certeza são as partes mais importantes que vão te auxiliar na compreensão dele. Então vamos lá. Paulo, quando escreve o termo obras da lei nas suas epístolas, muitas vezes é incompreendido dentro do espírito da lei. No entanto, passamos a entender melhor essa questão quando é explicado à luz da mais recente evidência arqueológica, os manuscritos do Mar Morto. Os textos traduzidos pelos eruditos Qumran e Stugnew dão-nos algumas pistas. As obras da lei não são nem mais nem menos do que um corpo de escritos existentes do primeiro século, o Miksat Maser HaTorá, ou MMT, que só recentemente foi recuperado. Esta descoberta faz com que Paulo se torne mais inteligível para a fé dos nossos dias. Houve um ataque à fé em todo o mundo por muitos séculos, na tentativa de eliminar o conceito de que a lei Torá não é mais válida, com base em comentários de Paulo de difícil compreensão, como Pedro mesmo falava em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, como por exemplo em Gálatas e Romanos. Hoje, mais do que nunca, percebe-se que os argumentos são espúrios. No entanto, mesmo assim, essa questão não tem sido bem compreendida, mas com a identificação do que são realmente as obras da lei, o que para uns parecia contradição, hoje torna esse entendimento obsoleto. Entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do chamado Antigo Testamento, foram descobertos, dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas, nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Ao analisar a sua caligrafia e a submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmados ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de existência. Alguns tinham sido escritos nos tempos de Yeshua e outros até 2 séculos antes. A par de outras descobertas, uma dessas respostas ocorre no manuscrito conhecido no campo acadêmico como MMT,
abreviatura da expressão hebraica Miksat Maser HaTorah, importantes obras da lei. Esse é o único escrito fora da Bíblia no primeiro século que usa a expressão obras da lei. Antes da sua descoberta, esta expressão só aparecia nas cartas do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, como diz em Gálatas 2, verso 16, e que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3, verso 10. Aqui veremos que o termo obras da lei refere-se a uma análise sectária de purificações rituais que não tem base no caminho ensinado por Yeshua. Não se refere em absoluto às leis de Yahweh para a salvação espiritual. Referem-se a sacrifícios associados a rituais de purificação. O que Paulo queria dizer por obras da lei, a maioria dos cristãos assumiram que ele está a falar na lei de Yahweh, dada através de Moisés, e concluíram muito apressadamente que já não mais precisam de obedecer à lei. O MMT, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. Pode-se provar agora do que Paulo estava de fato a referir, quando alertava contra as obras da lei, que não era mais do que um conjunto de escritos que prevaleceram dentro do sectarismo judaico localizado ao redor de Qumran. A expressão obras da lei no grego é ergon nomos. Este termo foi usado na Septuaginta para traduzir do hebraico a expressão Maser HaTorah. Este termo oriundo da seita de Qumran tornou-se comum no judaísmo rabínico do primeiro século, mas não fazia parte propriamente da lei oral, mas sim do pensamento judaico em geral. O significado do vocábulo em si perdeu-se e tivemos que esperar pelo achado dos manuscritos do Mar Morto, MMM, para se voltar a ter contato com o significado desta expressão que levou tantos a distorcer as Escrituras. A partir dessas descobertas, pode-se então compreender corretamente Paulo. Torna-se esclarecido que as obras da lei, preocupada com detalhes de sacrifícios e de pureza ritual, nada tem a ver com o conceito de salvação, de acordo com as leis que a Torá estabelece no chamado Antigo Testamento. Hoje em dia estamos na era do conhecimento, e esta nova ferramenta é tanto uma arma como um escudo contra os que procuram destruir a fé e a lei, Torá. O debate sobre o que Paulo disse efetivamente em Romanos e Gálatas pode ser defendido e explicado através da compreensão. A explicação sobre as obras da lei, a obra Miksat Maser HaTorah, ou MMT, que não é nem mais nem menos do que uma carta da seita de Qumran, os essênios, e que foi introduzida no judaísmo sectário do primeiro século e desapareceu nos seguintes. Após a dispersão, depois da destruição de Jerusalém, finalmente depois da queda de Massada, o MMT foi perdido. Manteve-se numa caverna de Qumran. A compreensão do que Paulo dizia estava perdida, então as pessoas e organizações que queriam se livrar das leis contidas no Antigo Testamento utilizaram a compreensão de meias-verdades ou de passagens polêmicas nos escritos de Paulo para minarem toda a mensagem contida nas palavras de Yeshua no famoso sermão relatado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A expressão obras da lei tem sido geralmente entendido como funcionamento da lei, mas de fato o que é na realidade é mais um título de um manuscrito da época, Obras da Lei, que, como já dissemos, se refere ao termo hebraico Miksat Maser HaTorah. De agora em diante, podemos identificar isto como um título de um manuscrito judeu do primeiro século, o qual tenta transmitir alguma justificação através das obras. E Paulo, em Gálatas 3, ele fala muito acerca disso, de como muitos judeus acreditavam que por meio das obras eles seriam salvos. Mas Paulo deixou muito claro que sem a fé no Messias é impossível conquistarmos a salvação. Paulo refere-se a Abraão neste texto de Gálatas, porque o pai da nossa fé foi considerado justo. Em Gênesis 22:16, Abraão dispõe-se a sacrificar o seu filho, Isaque, conforme Yahweh ordenou. Logo, em certos casos, a fé é explicada através das obras, pelo conhecimento da vontade expressa do Eterno, e não pelas obras agregadas através da tradição e cultura de uma determinada forma de raciocínio humana. Assim, os essênios, os autores do MMT e outros grupos que pensavam que a lei pode conferir a justiça pelas obras, aplicaram este e outros textos similares e o aplicaram como se a justificação pela retidão
pudesse ser conferida através das ações dos indivíduos. Paulo diz que nada é justificado perante Yahweh pela lei, mas que é através da fé que o justo viverá. Assim, a justiça é a obediência aos mandamentos através da fé. A adesão à lei sem a fé, num sistema maior, não é nada. Este é o conceito que aqui se trata. Esta visão física permaneceu, embora existam muitos textos bíblicos, como em Isaías 9, versos 1 ao 6, que fala do Messias, assim como em Isaías 53, que fala do seu sofrimento e da eliminação do pecado. Estes textos apontavam para o sacrifício expiatório do Messias, para a efetiva remoção do pecado. Mas a maioria dos judeus do primeiro século acreditavam que através das obras poderiam alcançar a justiça. Como Paulo disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E em seguida ele falou de Abraão. O MMT, evidentemente, interpreta e amplia de maneira extremada e distorcida certos pontos do Antigo Testamento. A sua preocupação reside em questões de pureza e não misturar o puro com o impuro ou não incorrer no erro do jugo desigual. O MMT considera tais práticas como essenciais à religião. O apóstolo Paulo posiciona-se firmemente contra esse ensinamento, que, como mostra o MMT, parece ter sido bastante difundido naquela época. O MMT comete o erro de achar que impureza é meramente uma questão externa, ritualística, e não moral do íntimo do coração. Para Paulo, religião meramente exterior e ritualística não tem qualquer virtude, porque todos somos justificados pela fé no Messias e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado, como é falado em Gálatas 2, verso 16. A lei de Yahweh, porém, continua sendo santa e o mandamento santo, justo e bom, como o próprio Paulo fala em Romanos 7, no verso 12. Yeshua jamais foi contra a Torá, mas sim contra os legalismos oriundos da tradição oral e das obras da lei, ou seja, leis humanas tidas como de igual ou superior valor à Torá do Eterno. Yahweh alertou para que nada fosse acrescentado ou tirado da sua palavra. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4, verso 2. Qumran e Stugnew fizeram uma reconstrução das obras da lei nos textos dos manuscritos do Mar Morto. Para melhor entendimento, dividiram o texto em 3 partes. A primeira trata sobre questões de calendário, composto em linhas e números de 1 a 21. A segunda são textos com secções de leis, numerados de 1 a 82, em terceiro lugar, uma espécie de epílogo que contém textos numerados de 1 a 32. Fragmentos de 6 cópias separadas de MMT foram encontradas em Qumran. Portanto, não se trata apenas de um texto isolado, mas de múltiplas cópias. O MMT se refere às regras de pureza da oferta da vaca de purificação, ou seja, o sacrifício da novilha vermelha. O que a sacrifica, o que a queima e quem recolhe as cinzas, quem deveria espargir a água da sua purificação e ao pôr do sol que todas essas pessoas são purificadas. Lemos sobre a oferta da novilha vermelha em Números 19, verso 2 em diante. Os escritores do MMT estavam preocupados principalmente com os sacrifícios e a regulamentação de todos eles. Entretanto, vemos Paulo uma vez mais a dizer-nos que essas purificações sacrificatórias foram abolidas. Foi a dívida que foi cravada na cruz, como diz em Colossenses 2, verso 14. Isso são questões e disparates instituídos que Paulo teve que combater, porque enfraqueciam a eficácia do sacrifício de Yeshua. No entanto, Paulo nunca contestou a lei do Antigo Testamento. A luta de Paulo era contra um corpo de lei que interpretava de forma sectária partes da Torá do Eterno. As seitas judaicas do tempo de Yeshua tinham feito um conjunto de regras secundárias, das quais grande parte foram mais tarde compiladas no Talmud, e que na época formavam um corpo de leis que regulavam todos os detalhes da sua vida diária, e que se tornaram uma extensão do próprio judaísmo rabínico. O seu procedimento, por exemplo, era deveras obcecado com a questão da lavagem das mãos, de como controlar os seus atos, do que deviam comer ou o que combinariam com as suas ofertas. As obras da lei falam assim em 3 elementos, que também são abordados no Novo Testamento. É uma das razões pela qual há uma aparente contradição no que Paulo diz, porque até então não sabíamos em que consistiam as obras da lei.
Mas agora sabemos que as obras da lei é um texto explicativo, tipo mini Talmud, que não concorda com o Antigo Testamento. Ao entender-se isto, tudo se torna mais simples na compreensão das cartas de Paulo. Com o texto do MMT, os argumentos da atualidade de evangélicos antinominianos são destruídos por completo. Qualquer um que diga que hoje em dia a lei foi abolida, nós podemos responder tranquilamente que não sabem aquilo que estão a afirmar. Hoje temos uma excelente arma para combater a apostasia e nos defendermos das heresias. Aqueles que escreveram o MMT, estavam obcecados com a limpeza, obcecados com os rituais. Era uma fixação que Paulo teve que abordar, porque o Messias colocou a compreensão da religião numa base espiritual e não tanto física. No caso, religião se refere diretamente à fé no nosso Messias. Aquela visão de religião era uma pedra de tropeço para todo mundo e continua a ser uma pedra de tropeço no entendimento atual. Somente quando se lê explicações sobre do que eram constituídas as obras da lei é que nos damos conta da magnitude do problema que Paulo teve que enfrentar. O MMT aborda os mais variados assuntos e tem regras próprias para muitos temas, como no caso da alimentação, de uniões proibidas, de matrimônio entre parentes, das deficiências físicas dos membros da congregação ou do relacionamento com os moabitas e amonitas dos leprosos, das misturas de tecidos ou de sementes a semear no campo, ou mesmo de quem se podia ou não introduzir em casa. Todos esses conceitos passaram a ser vistos em contextos físicos. Toda a estrutura do espírito, a nossa compreensão daquilo que faríamos espiritualmente, foi completamente minada por este texto sobre as obras da lei, que reduziu tudo a um nível físico em vez do sentido espiritual. Podemos agora olhar para os textos à luz do que Paulo provavelmente disse, de fato com referência ao MMT. No tempo do ministério de Yeshua, a lei oral acompanhava sempre, obrigatoriamente, a lei transmitida por Yahua a Moisés e escrita por ele, e era aceita como tendo a mesma importância da Escritura, vulgo Velho Testamento. Em muitos casos era considerada mais importante do que as Escrituras Sagradas, e Yeshua não aceitava isso. No século IV d.C., as leis orais foram reunidas numa forma escrita e passaram a formar um documento conhecido como Mishnah. A este foi acrescentado um comentário conhecido como Guemará. Estes 2 volumes foram compilados numa obra que foi chamada de Talmud. E aqui agora um exemplo da tradição dos anciãos, que é uma dessas várias obras da lei, que é relatado nas Escrituras. Certa vez, os discípulos sentaram-se para comer sem lavar as mãos, não seguindo a tradição religiosa daquele tempo. Este lavar das mãos era um lavar ritual de purificação, como é relatado inclusive nesses manuscritos. Não era simplesmente por razões de higiene. Os mestres da lei perguntaram a Yeshua por que é que os discípulos não viviam segundo as tradições dos anciãos. Aí Yeshua respondeu o seguinte, e isso também é relatado em Mateus 15, mas agora aqui Marcos 7, versos 6 ao 8. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens. O Eterno não tinha ordenado essa tradição na lei escrita. Mas mesmo hoje em dia, quando os judeus ortodoxos lavam as mãos, pronunciam a seguinte bênção. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos mandastes lavar as mãos. Por que razão é assim? Explicam que a lei oral ordena que se obedeça aos rabis. E ao obedecer aos rabis, estamos a obedecer indiretamente ao Altíssimo. Portanto, a bênção que pensam que Yahua lhes ordenou, para quando lavassem as mãos, é de fato uma declaração da sua obediência à autoridade que creem que o Eterno deu aos rabis, para decretarem novos mandamentos. Mesma lógica do sistema religioso cristão, onde eles acreditam que se obedecerem o padre ou o pastor, eles são abençoados pelo Criador. Isso surgiu inclusive com Inácio de Antioquia, como já falei em alguns vídeos. Mas continuando aqui a matéria, acreditam também que durante os 40 dias e 40 noites, em que Moisés esteve no Monte Sinai, lhe foi dada uma nova lei que era para ser transmitida oralmente, que ficou conhecida como lei oral.
O problema com os decretos rabínicos é que a própria lei escrita ordena o seguinte, Deuteronômio 4, verso 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E a palavra também nos diz que Moisés escreveu tudo aquilo que o Eterno lhe ordenara. Em Êxodo 24, versos 4 ao 6. Os decretos rabínicos fabricados pelo homem constituem um acrescentar à lei. Por isso é que Yeshua disse aos escribas, em Mateus 5, verso 6, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os escribas diziam que Yahweh rejeitava todos aqueles que não conseguiam guardar a lei, tal como eles a entendiam. Raciocinavam que uma vez que as pessoas comuns não podiam estudar a lei, tanto na forma escrita como na forma oral, eram ignorantes daquilo que Yahweh queria delas e por isso nunca conseguiam agradar ao Eterno. Consideravam a si próprios como os únicos que eram dignos. Devido a isso, tinham tendência a desprezar as pessoas comuns e referindo-se a elas como os pecadores. Os rabis que passavam a vida a debater pontos minúsculos da lei falavam do jugo da lei, que o povo de Yahweh devia ter orgulho em carregar, mas esta lei, como já afirmamos, não era a lei que o Altíssimo tinha dado originalmente através de Moisés, mas era a lei escrita juntamente com a lei oral, sendo esta muito mais exigente. E Yeshua criticou-os com severidade, dizendo, isso em Lucas 11, verso 46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem andais, com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Os escribas tinham tendência a desmoralizar as pessoas. A lei deles ficou tão difícil de suportar que muitas pessoas desistiram simplesmente de tentar guardá-la, como devem ter acolhido com alívio Yeshua, quando lhes disse, isso em Mateus 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os rabis esperavam que os outros suportassem essa carga da lei, mas eles nem sempre faziam isso. E Yeshua disse o seguinte acerca deles, dizem e não praticam, como em Mateus 23, verso 3. Em Mateus 23, verso 13, ele diz mais uma vez, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Yahweh, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A grande tragédia quanto aos escribas era que estavam na letra e não no espírito. De fato, a letra da lei mata. Tinham deixado de permitir que o Espírito Santo lhes falasse pela Bíblia e tinham imposto suas próprias tradições como um filtro pela qual aliam. Eles próprios não estavam a receber a bênção que o Altíssimo tinha para eles e, além disso, estavam a impedir que outros a recebessem. Durante séculos, o cristianismo tem alegado que quando Paulo se refere às obras da lei, aponta para o cumprimento da lei do Eterno. E segundo o cristianismo, quem vivesse na graça não deveria procurar obedecer às leis do Eterno. Por outro lado, grupos como os adventistas do sétimo dia, que defendem a perpetuidade dos 10 mandamentos, dizem que, por sua vez, que Paulo se refere aqui à lei cerimonial. Contudo, quando pesquisamos o contexto judaico daquilo que foi dito, vemos que o termo obras da lei, que no hebraico é miksat, maser hatorá, se refere à prática judaica de transformar a lei espiritual em práticas meramente físicas. O termo aparece frequentemente no Talmud. Porém, alguns cristãos alegavam que, como o Talmud é posterior ao primeiro século, não havia comprovação de que na época de Yeshua o termo obras da lei já fosse um termo conhecido em Israel. É referido a atos rabínicos para justificação por obras conforme o exposto. E por isso alega o cristianismo que obras da lei teria sido entendido como obedecer aos mandamentos de Yahweh. Porém, com essa descoberta arqueológica nas cavernas de Qumran, colocou totalmente por terra essa falsa premissa do cristianismo. Um dos fragmentos do Mar Morto diz, agora escrevemos a vocês algumas das obras da lei, aquelas que determinamos que fossem ser benéficas a vocês e deverão ser reconhecidas por vocês como justiça, em que vocês têm feito o que é correto e bom perante ele. Então aqui vemos os oponentes de Paulo a sair das páginas do chamado Novo Testamento.
e materializando-se como figuras históricas, aqueles que acreditavam que costumes e leis humanas poderiam nos justificar perante Yahweh. O texto de Qumran é uma prova claríssima que a expressão obras da lei já era um termo técnico teológico conhecido e explorado muito antes da vinda do Messias. E vemos também pelo texto uma alusão a tradições e não aos mandamentos de Yahweh, contrariando totalmente a teologia e as alegações cristãs. Grupos como o descrito fragmento de Qumran, exposto acima, não só tentavam se justificar perante Yahweh por obras e costumes, como ainda transformavam tais costumes em leis, contrariando o que o Eterno determinara. Os Maser HaTorah, que são as obras da lei, são a base para as Takanot, isto é, emendas à Torá feitas pelos rabinos. A autora Tracy Hitch, em seu livro Judaísmo 101, admite na seção em que descreve a lei judaica. A Halachá também inclui leis que não se derivam das mitzvot, mandamentos da Torá. Uma Takaná, emenda rabínica, assim como uma Gezeirá, lei de proteção, é tão vigente quanto uma mitzvah da Torá, ou seja, o mandamento da Torá. Vemos tão claramente que, ao contrário da absurda alegação cristã tradicional, Paulo não falou contra a observância das leis do Eterno, mas sim contra uma prática que há muito já afastava o povo dos caminhos de Yahweh. Prática essa que também foi condenada pelo próprio Messias Yeshua. Pelos achados de Qumran e pelo que conhecemos do Talmud, vemos que a origem da heresia das obras da lei remonta ao período intertestamentário, nada tendo com a suposta abolição dos mandamentos de Yahweh. Talvez sejam justamente as obras da lei, Mixat Maser HaTorah, que se refira o profeta Isaías quando afirma no contexto profético quando diz, Isaías 28, verso 13, assim, pois, a palavra de Yahweh lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Isaías já profetizava que a Torá, os mandamentos do Criador, seria distorcida pelas regras sobre regras, criadas pelos rabinos e outras seitas, pelos que confiavam nas obras da lei. Paulo estava plenamente alinhado com os profetas, os quais defendiam a Torá. Infelizmente, Roma, mais uma vez, distorceu tudo e as suas filhas acompanharam-na. E agora eu vou ler aqui Salmos 19, a partir do verso 7. A lei do Criador é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Criador são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Criador são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Criador são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Criador é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Criador são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Então, sensacional esse estudo da página Emuná, a fé dos santos. Tinha lido até agora aqui parte desse estudo que, como eu disse, vou disponibilizar num link mais completo que deixarei aqui na descrição para todos os irmãos que quiserem acessar esse estudo. E com certeza esclarece muito o que Paulo tanto se referia como obras da lei. Ou seja, as obras da lei que Paulo tanto combatia sempre foi a tradição dos anciãos que Yeshua também combateu, como diz em Mateus 15 e também em Marcos 7. São as mesmas tradições orais, as leis orais que muitos rabinos utilizam para tentar interpretar a Torá. Mas boa parte dessas leis orais vão contra propriamente a Torá. Por isso que o Messias, Paulo e todos os seus apóstolos tanto combateram essa tradição humana acrescentada por homens que visavam apenas a letra e não o espírito. É isso que Paulo sempre combateu. Ele nunca combateu a lei do Criador. E por meio desses manuscritos encontrados, fica muito claro que o termo obras da lei sempre se referiram a essas tradições humanas, a famosa lei oral que hoje é concentrada no Talmud, muito utilizada pelo judaísmo ortodoxo. E não à toa que essa lei oral
de tanto que esses legalistas buscam conquistar a salvação pelo mérito próprio, chega ao ponto de negar o próprio Messias. É isso que Paulo sempre combateu. O que ele sempre quis dizer em suas cartas é que você tentar conquistar a salvação pelo esforço humano nunca será o suficiente. A pessoa que faz isso está debaixo de maldição, porque sem o Messias é impossível conquistar a salvação. E como no último vídeo que eu havia postado aqui no canal, Paulo deixou muito claro que ele andava de acordo com a lei e com os profetas. Ele disse isso no contexto de Atos 24 e também em Atos 25. E no contexto de Atos 21, os próprios apóstolos testificaram que Paulo era cumpridor e seguidor da Torá e dos profetas, ou seja, ele estava de acordo com a Torá. Ele só não estava de acordo com as tradições humanas depois que se converteu ao Messias, porque houve uma fase que Paulo também foi dessa seita. Paulo, no passado, antes de se converter ao Messias, ele acreditava que pelo esforço humano ele conseguiria se chegar ao Criador. Ele era fariseu, então ele tinha essa crença. Mas depois de conhecer o Messias, ele foi totalmente transformado. E foi aí que ele entendeu como que essas tradições humanas são sérias e realmente afastam as pessoas do próprio Criador. Por isso que ele tanto combateu em suas cartas as tradições humanas que nada tem a ver com a Torá, a lei do Criador. Pois essa é só para a nossa proteção, que nos ajuda a nos aproximarmos cada vez mais do exemplo do Messias. Então agora, textos relatados em Gálatas, textos em Romanos ficam muito mais claros. Inclusive, recomendo aos irmãos que todas as vezes que vocês encontrarem nas Escrituras esse termo obras da lei, saibam que se trata do legalismo de muitos religiosos da época. Obras da lei são tradições humanas que nada tem a ver com a Torá do Criador. É essa lei humana que Paulo sempre combateu. Agora lerei aqui Romanos 3 a partir do verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Em relação a esse texto de Romanos 3, vou colocar aqui em destaque 2 versos desse texto que para mim são cruciais para a gente compreender que Paulo fez uma distinção muito clara entre as obras da lei e a Torá, a lei do Criador. Em Romanos 3, 28, veja o que ele diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas em Romanos 3,31, ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, perceba bem esses textos. Vamos supor que Paulo realmente estivesse falando de uma só lei. Então, ele seria contraditório? Ele seria bipolar? Porque em um momento ele diz que não precisa seguir a lei, como ele diz em Romanos 3, verso 28. Mas em Romanos 3,31, ele diz que a lei não foi anulada? Como assim? Como que fica isso, se realmente é a mesma lei? Certamente que não, como todo esse estudo que mostrei aqui. Pois no verso 28, ele se refere às obras da lei, que é justamente essas tradições humanas que era muito comum na época do Messias por várias seitas religiosas. E isso é uma outra lei. Já no verso 31, ele se refere à Torá, a lei do Criador. Essa sim continua em vigor.
essa sim é para o nosso auxílio, para a nossa proteção. E Paulo fez uma clara diferenciação entre as duas. Mas se você ler com a ótica errada e ainda com essas traduções que ainda não favorecem, aí realmente você vai acabar interpretando com essa ótica cristã, que é baseada na ótica greco-romana. E outro texto crucial, onde Paulo demonstra a diferença entre as obras da lei e a Torá do Criador, é Gálatas 3, verso 10, onde diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Atente-se bem a esse texto, leia quantas vezes for necessário. Porque na primeira parte do texto, Paulo diz que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Sabemos que obras da lei se refere às tradições dos religiosos legalistas, certo? Mas veja a continuação que passa muito despercebida, onde ele diz o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Do mesmo modo que ele disse que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição, ele diz que aquele que não pratica as coisas escritas no livro da lei também estão debaixo de maldição. Ou seja, o que está escrito no livro da lei é para se praticar, é para o nosso bem, é para a nossa proteção. E as obras da lei contrariam o que está escrito no livro da lei. Paulo fazendo uma separação muito clara entre as leis humanas dos legalistas religiosos e da Torá do Criador, onde ele diz muito claramente: as obras da lei são maldição, enquanto que os livros da lei, quem não cumprir, é maldição também, assim como quem pratica as obras da lei, porque as próprias obras da lei contrariam o livro da lei, contrariam a Torá. Recomendo que os irmãos também leiam todo esse texto de Gálatas 3, leiam também Gálatas 5, para compreender o que Paulo sempre combateu. Nunca se tratou de combater a Torá do Criador, mas sim o legalismo religioso, de acreditar que pelo mérito e esforço humano a pessoa pode se chegar ao Criador. Paulo já foi assim, e é por isso que ele combateu tanto, e é por isso que ele enfatizou tanto que sem o Messias não existe salvação. E é isso que eu quero enfatizar aqui. Entenda que quando eu digo sobre a importância da lei, não estou dizendo que você, por cumprir a lei, você vai conquistar a salvação. Salvação é pelo Messias. É ele que conquistou a salvação por nós. Porém, a consequência de alguém que é alcançado pelo Messias é se submeter à vontade dele. É a consequência natural. Um renascido do Espírito, alguém que se transforma em nova criatura, nunca mais vai viver da mesma maneira. A pessoa vai buscar se amoldar ao exemplo do Messias, daquele que o salvou. E o Messias cumpriu a lei com perfeição. E é por isso que todos nós devemos nos modelar no exemplo do Messias, cumprindo a lei por amor e por obediência, sem esse fardo pesado dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e de muitos religiosos e legalistas. É esse o ponto. E agora estarei deixando aqui esses textos de Romanos 3, de Gálatas 2 e também de Gálatas 3, com traduções mais fiéis dos originais. Da Bíblia Peshitta Completa Novo Testamento, que eu tenho no aplicativo My Bible, onde as traduções seguem essa ótica mais fiel, com a visão hebraica, mostrando a diferenciação entre as leis humanas que constituem no legalismo e a lei do Criador. Então é isso, meus irmãos. O objetivo de todo esse estudo, de compartilhar esse estudo, é demonstrar que a lei ela está para a nossa proteção, para o nosso zelo. O Messias ele cumpriu a lei. O Messias deixou muito claro que ele não veio abolir a lei,
Mas mesmo assim, muitos líderes religiosos insistem em negar o que o Messias disse muito claramente. Ele deixou claro que enquanto céus e terra existirem, a lei ainda vale, e que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Ou seja, a lei é a consequência natural de um remido e salvo pelo Messias, pois a lei hoje, quando estamos no Messias, ela está no nosso coração e no nosso entendimento, e não mais em tábuas de pedra. O nosso coração é transformado pelo Messias, pela obra redentora dele. Então espero que você entenda isso, que não é para você cumprir a lei pensando que você é digno de algo, mas sim você cumprir a lei por gratidão a tudo que o Messias fez por você, entendendo que nada do que você for fazer vai te fazer merecedor de algo, mas sim apenas justificado pela fé no Messias, pois a fé verdadeira, a fé hebraica é emuná, e emuná significa confiança, firmeza, fidelidade e lealdade. A mesma fé que Abraão sempre teve, da qual Tiago deixou muito claro em seu livro que a fé sem obras é morta, e que a fé é evidenciada pelas obras, assim como Abraão demonstrou sua fé pelas obras. Então é isso, o apóstolo Paulo, Shaul, nunca foi contra a Torá do Criador. Ele sempre defendeu a Torá do Criador. O que ele combatia era o legalismo, o mesmo legalismo presente hoje no judaísmo ortodoxo. Não à toa que até hoje eles negam o Messias, pois essas tradições humanas acabam distanciando as pessoas do Eterno, porque eles acreditam que sem o Messias eles podem se achegar ao Eterno. Como estão enganados! Sem o Messias nós não conseguimos nada. É Ele que fez tudo por nós, e o mínimo que nós devemos fazer é nos submetermos e obedecermos incondicionalmente à vontade dEle, por tudo que Ele fez por nós. Que você tenha essa mentalidade, meu irmão, que você se desprenda desses dogmas religiosos que só estão aí para te desviar do entendimento verdadeiro. Assim como o judaísmo prega a Torá sem o Messias, o cristianismo prega o Messias sem a Torá. E ambos estão enganados, pois o Messias é a real finalidade da Torá, como diz em Romanos 10:4, com traduções e com a ótica hebraica mais fiel. Mas é isso, meu irmão, que você fique na paz, que o Eterno te abençoe grandemente, em nome do nosso Messias amado, Yahoshua.